Olá, turma do sexto ano. Como vocês já sabem, eu sou o professor Levison Thiago e estou em mais uma aula de história com vocês. Dessa vez a gente vai estudar sobre a Núbia e o reino de Kush, tá? Aqui a gente tem uma imagem mostrando parte da Núbia antiga, certo? Mas antes da gente entrar nessa aula de hoje, de falarmos sobre a Núbia e o reino de Kush, vamos ver um pouquinho o que a gente viu na aula passada? Vamos relembrar? Vamos lá. Então, na aula passada, a gente estudou sobre os ofícios no Antigo Egito, né? Quais eram as profissões que tinha no Antigo Egito? E a gente viu que as profissões elas nasciam de acordo com as necessidades daquela sociedade, né? E cada cidade que se desenvolvia dentro da sociedade egípcia antiga tinha uma especificidade, né? Tinha uma forma, se fosse uma cidade necrópole, existiam tipos de profissionais que trabalhavam naquela cidade. Se fosse uma cidade, né, onde moravam os reis e as rainhas, tinham outros profissionais para poder atender às necessidades da família do faraó. Então a gente viu um pouco sobre essas profissões. Vimos também como as mulheres e os homens eles viviam no Egito Antigo, né? A gente viu que as mulheres elas tinham os mesmos direitos que os homens, principalmente se elas fossem das elites, né? E vimos também a religião no Antigo Egito, porque a gente viu que o Egito Antigo era um reino teocrático, ou seja, tudo que era desenvolvido nessa sociedade era com base na religião. Todas as explicações, né? O que era o céu, o que era o sol, como nasceu a humanidade, tudo eles tomavam isso a partir de uma literatura religiosa. E a forma como eles se organizavam também era por conta de uma base religiosa, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver o reino de Kush, né? Como eu estava falando para vocês anteriormente. A Núbia, ela passou a ser estudada... Professor, por que o senhor fala a Núbia e o reino de Kush o tempo todo, tá? Primeiro, a Núbia é uma determinada região que está entre uma cidade do atual Egito e o Sudão, tá? Sendo que os egípcios antigos chamavam esse local aí de reino de Kush. Por isso que a gente pode chamar tanto de Núbia quanto de reino de Kush. Sendo que esta região, né, do reino de Kush, da Núbia, ela só passou a ser estudada, ela só passou a ser pesquisada pelos historiadores e os arqueólogos a partir dos fins do século XX. Por que isso, professor? Porque antes existia um preconceito muito grande em torno, no século XIX e o início do século XX, existia um preconceito no estudo desse ambiente. Eles acreditavam que a Núbia, o reino de Kush, era apenas uma colônia do Egito. E aí achava que a Núbia, o reino de Kush, a sua história estava associada ao Egito. Sendo que, na verdade, esta região tem uma história própria, tem características próprias, possui semelhanças com o reino egípcio antigo, porque eles faziam trocas comerciais, trocas culturais. Chegou um tempo que o Egito dominou essa região e chegou um tempo que esta região também dominou o Egito e aí eles intercambiaram, trocaram, né, características culturais, políticas, econômicas, religiosas. Então, realmente, eles possuem semelhanças, o Egito e a Núbia, sendo que cada um também tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, tá? Os povos da região da Núbia, eles se desenvolveram entre as atuais cidades, né, de Assuã, no Egito, e Khartoum, no Sudão. Atualmente é Sudão e Egito, tá? Então, a Núbia, ela foi desenvolvida na margem lá do rio Nilo também, assim como o Egito se desenvolveu na margem do rio Nilo, a sociedade núbia ela também se desenvolveu na margem deste rio, né, e nas zonas de oásis, ou seja, eles retiravam as águas dessas fontes, né, para poder desenvolver sua agricultura, para poder desenvolver, além da agricultura, ter água potável, né, para poder tomar essa água, irrigar, fazer as irrigações, né, levar para os seus gados. Então, a sociedade núbia ela foi desenvolvida a partir das margens do rio Nilo e das zonas de oásis. Professor, o que é oásis? Oásis são fontes de águas que tem no meio dos desertos, tá? E aí tem oásis que existe um tempo que eles secam e tem oásis que são permanentes, tá? Então vamos lá. Essa região da Núbia aí, ela era rica em recursos naturais. Em ouro, em cobre, em ferro, em pedras semipreciosas. Inclusive, uma das particularidades da Núbia, né, é que ela se desenvolveu a partir do comércio desses recursos naturais.
O Egito Antigo, que a gente viu em uma aula passada, por exemplo, a base econômica deles era a agricultura. Lembra que a gente viu isso? Inclusive, toda a religião deles estava em volta da enchente do rio Nilo, né? Já a base econômica da Núbia, a gente vai ver que está ligada não só à agricultura, mas também ao comércio desses recursos naturais, que eu falei para vocês anteriormente, tá? Além das minas de ouro também, que era muito rica nessa região, certo? Então, os egípcios, eles chamavam, como eu falei para vocês, esse local aí do reino de Cush. Por isso que a gente pode chamar tanto de Núbia quanto reino de Cush, tá? Esta figura, essa ilustração que eu estou mostrando para vocês, tá? É o que representa a Núbia antiga. Aí vocês vão perceber que vem entre o Egito e o atual Sudão, certo? Kerma. A gente vai agora estudar um pouquinho sobre a cidade de Kerma. A cidade de Kerma foi a primeira capital da Núbia, tá? O primeiro centro social da Núbia. E aí a cidade de Kerma, ela começou a se desenvolver a partir de 2700 a.C., tá? E aí como é que a gente sabe disso, professor? Quais são as evidências que tinha em relação a essa cidade? É porque os historiadores, os arqueólogos, eles descobriram, né, antigos poços onde eles guardavam, onde eles colocavam os seus cereais ali dentro. Então, a partir dessa descoberta desses poços, desses cereais, eles perceberam que ali existia uma sociedade humana. Professor, o que é os cereais? Eram os alimentos. Existiam poços em uma ilha do rio Nilo, né, que eles encontraram, e aí eles começaram a fazer as escavações, e eles perceberam que esses poços eles datavam de 2700 a.C. E aí, a partir dessa descoberta, eles perceberam que ali se desenvolveu uma sociedade humana, tá? E aí é quando eles começam a perceber que essa sociedade tinha particularidades, tinha especificidades e que não era uma sociedade simplesmente egípcia, como se acreditava no século XIX e começo do século XX, tá? E com o decorrer dos séculos, essa região ela se transformou em um florescente rede de comércio, né? Elas começaram a desenvolver. Lembra que eu falei para vocês que a base econômica deles era o comércio daqueles produtos, né? Dos recursos naturais que eles obtinham. Então, com o passar do tempo, essa região ela começou a se desenvolver, né? E a partir de uma grande rede de comércio, interligando através de rotas fluviais, ou seja, pelo rio, e de rotas terrestres, né? O que é rotas fluviais e rotas terrestres? Eram os locais aonde os mercadores, os comerciantes, eles utilizavam para poder ir vender os seus produtos. Eles utilizavam essas estradas, essas rotas, tanto pelo rio quanto por terra, né? Então, essa região, ela desenvolve essas rotas, né? E começa a interligar pontos diferentes daquele ambiente ali, desde o Mar Vermelho, o Egito e o oeste do Sudão. Então, o Karma, né, o reino de Cush, começa a interligar comercialmente essas diferentes regiões, tá? E Karma foi centro desta sociedade entre os anos de 2400 e 1570 a.C., mais ou menos, certo? Não se tem como dizer com exatidão. Então, vejam bem. Ela, né, foi construída Karma, ela foi construída em terras irrigadas, né, e férteis a partir dos canais que tinham no rio Nilo, né? Eles tiveram que desenvolver tecnologias, eles tiveram que desenvolver técnicas para poder desenvolver a sua sociedade. E essas técnicas e essas tecnologias são os canais que eles construíam para poder retirar as águas do rio Nilo e irrigar suas terras. E aí, a partir daí, então, Kerma, ela pôde se desenvolver. Tá? Kerma também era protegida por uma muralha imensa, gente. Tinha quase 10 metros de altura e mais de 1 quilômetro de comprimento para poder proteger a cidade. Essa ilustração aqui está mostrando para vocês como era a Kerma antiga, né? Um achado arqueológico, certo? Pois bem, professor, como é que como é que os núbios eles se organizavam socialmente falando? Era uma sociedade hierarquizada, ou seja, possuía diferentes, né, classes lá sociais. Vou utilizar esse termo para a gente poder compreender melhor, tá? Então, ela tinha lá essas diferentes classes, né? Tinha as elites econômicas e religiosas, tá? Porque também era um governo teocrático, né? Então, nessa elite maior aí, né, tinham os reis e os altos funcionários, ligado à família real, tá? Abaixo deles
vinham outros funcionários também ligados à família real, e tinham os camponeses, né, tinham os comerciantes, certo? Então, eles eram uma sociedade hierarquizada, tá? A riqueza de Kerma, né, a riqueza de Kerma provinha do comércio, como eu falei para vocês, era uma sociedade muito comercial, né, que vendia muitos produtos, e também vinha das minas de ouro, né, que era um dos principais, Kerma era uma das principais produtoras de ouro do mundo antigo, tá? Isso aí era a base econômica deles, tá? Em 2200 a.C., Kerma, ela atingiu seu esplendor, ou seja, ela se desenvolveu grandemente, certo? Enquanto ela estava se desenvolvendo, em outras regiões, como o Egito e a Mesopotâmia, assolava-se uma seca muito grande, sendo que Kerma, ela estava lá no seu alto desenvolvimento, certo? Em 1700 a.C., ela chegou a ter 10 mil habitantes. Isto para a época era muito, hoje para a gente não parece tanto, tá? Mas isso para a época era extremamente grandioso, tá? Para o mundo antigo ali na África. O crescimento de Kush, ele foi interrompido em 1570 a.C., tá? Professor, por que o crescimento do reino de Kush foi interrompido? Porque em 1570 a.C., os egípcios eles invadiram aquela região. E quando eles invadiram essa região, eles passaram 500 anos controlando as rotas comerciais, tanto fluviais quanto terrestres, que eu falei para vocês anteriormente, e também as minas de ouro. Então, essas rotas e as minas de ouro ficaram sob o controle dos egípcios, cerca de 500 anos, né? Neste período, né, os cuxitas eles incorporaram traços culturais dos egípcios, e os egípcios também incorporaram traços culturais dos cuxitas, tá? E aí, quais são, por exemplo, professor, um traço cultural que os cuxitas receberam dos egípcios? A escrita hieroglífica, por exemplo, a técnica de artesanato também. Então, houve uma troca cultural entre esses povos durante esse domínio do Egito sobre o reino de Kush, tá? Ainda foram empregados também, né? Os cuxitas, eles foram empregados na mão de obra nas construções públicas, né? Já que eles estavam sendo dominados pelos egípcios, então os faraós egípcios, eles fizeram com que esses cuxitas eles trabalhassem nas construções públicas dos templos, como a gente falou na aula passada, né? Além disso, eles também foram empregados no exército do faraó, né? Eles eram escravizados, então eles faziam parte do exército do faraó durante esse domínio do Egito sobre a Núbia. Então, por volta de 1000 a.C., certo? Na verdade, lá no século 7 a.C., mais ou menos, o Egito ele começa a perder o domínio sobre a Núbia, tá? E aí, em 1000 a.C., né, quando ele começa a perder o domínio sobre a Núbia começa a fundar um reino independente, né? O reino de Kush, ela passa a ser independente novamente. E aí, a capital passa a ser Napata, tá? Ela já muda a capital e agora passa a ser Napata. Então, em 730 a.C., os núbios, eles começam a prestarem guerra contra os egípcios. E aí, quando eles guerreiam contra os egípcios, eles começam a também dominar aquela região. Anteriormente, quem dominou foi o Egito, né? E agora os núbios, eles começam a dominar o Egito. Então, eles passam quase 100 anos, entre 715 e 663 a.C., né, dominando os egípcios. E aí, neste período, os faraós agora eram núbios. E aí, há novamente essa troca cultural que eu falei para vocês, né, anteriormente, certo? Em Napata, que era a cidade, né, os faraós, né, os reis, os governantes, eles erguiam estátuas, pequenas pirâmides e templos aos deuses. Lembra daquela foto que eu mostrei para vocês logo no início da aula, tá? Aquelas pequenas pirâmides, né? Porque em Napata eram erguidos esses templos, eram erguidas essas pirâmides, porque eles eram um governo teocrático, tá? Aí no século 7 a.C., o domínio dos cuxitas eles vão começando a extinguir, vai ficando enfraquecido sobre os egípcios, né? Então eles começam a perder esse domínio. Napata também, no século 6 a.C., deixa de ser a capital, né, do reino de Kush, certo? E passa para uma outra cidade. Isso aqui é uma ruína de um templo de Amon, tá? Um templo que eles ergueram em homenagem ao deus Amon. Inclusive, nesse templo aqui, era onde acontecia a coroação dos reis. E as mulheres, inclusive, as mulheres da elite, da realeza,
do reino de Kush tinham uma influência muito grande nessa coroação. Durante muito tempo, elas educavam os príncipes e, posteriormente, elas começaram a escolher quem iria reinar. E até mesmo elas começaram a reinar no reino de Kush, que eram conhecidas como as mães-rainhas. Tá? E elas eram muito belicosas, né? Ou seja, elas guerreavam, iam para as guerras. Existe história de rainhas no reino de Kush que, inclusive, lutou contra um império romano, né? Então, as mulheres elas tinham um grau de importância muito grande nas elites. Meroé, ela se torna a última capital do reino de Kush, tá? Então, e os meroítas, eles construíram um conjunto grandioso, né, cerca de 200 pirâmides, nas terras desérticas ao redor do Nilo, né, que hoje, atualmente, é o Sudão, tá? E tinha tinha a mesma função que as pirâmides no Antigo Egito, que era uma função de necrópole, ou seja, a realeza, só as elites, né, se enterravam nessas pirâmides, tá? Porque eles acreditavam que iria chegar em uma vida, né, pós a morte, e aí eles precisavam proteger as suas riquezas, coisa e tal, e as pirâmides elas serviam de tumbas, tá? Os artesãos, né, nessa sociedade também tinha diferentes profissões, assim como no Egito. E aí a gente tinha os artesãos, e os artesãos eles tinham um prestígio grande também na sociedade, né? Eles produziam lanças, machados, enxadas de ferro, objetos de cerâmica, joias de ouro e tecidos. Certo? Então, eles supriam as necessidades das pessoas que viviam naquela sociedade. O ouro, em sua maioria, era extraído das minas entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho. A maior quantidade desse ouro era exportada para o Egito, tá? Os agricultores, né, também tinham a agricultura para poder servir de subsistência, para alimentar aquela sociedade, tá? Os agricultores eles cultivavam geralmente trigo, cevada, algodão, lentilha. Além da agricultura, eles também domesticavam animais, como os bois, cabras, carneiros, ovelhas, animais menores também que serviam animais de carga, né, como o burro, né, como o cavalo, enfim. E como é que era desenvolvido o comércio, professor, nessa sociedade? Né? Como eu falei para vocês, a base econômica deles provinha do comércio, certo? A maior riqueza deles vinha do comércio. Então, o comércio ele ligava o mar Mediterrâneo ao interior da África. Né? E aqui a gente está falando de sociedades africanas mesmo. E perceba, minha gente, que o tempo todo a gente está falando das particularidades destas sociedades africanas. Por quê? Geralmente a gente tem uma visão de que como se a África, ela fosse todos os povos que vêm na África, todos fossem iguais culturalmente, politicamente falando, falassem as mesmas línguas e tivessem as mesmas religiões. Mas na verdade isso não acontece, né? O que vai acontecer é terem povos que possuem semelhanças culturais, políticas e econômicas e povos que são bem diferentes culturalmente falando em África. A África é um continente imenso, né? E que é muito diverso, certo? Mas vamos lá. Então, eles fazem uma ligação do mar Mediterrâneo ao interior da África, né? As rotas comerciais dele, as rotas comerciais que eles construíram lá, o reino de Kush, né? Circulavam produtos como o ouro, o marfim, o ébano, peles de leopardo, penas de avestruz, macacos, né? E pedras para a construção de templos e pirâmides, certo? Eles também tinham relações comerciais com os fenícios e os gregos, além de outros povos, né? Não só povos de dentro de África, mas também na Península Arábica, né? Na Europa, certo? Então, ele fazia relações comerciais com estes povos, né? Compravam, obtinham produtos desses povos e distribuíam em parte da África e da Península Arábica, né? Ou seja, eles serviam de um entreposto, eles serviam de posto para distribuição de produtos. Esse é o Templo do Leão, onde era coroado o soberano do reino de Kush, tá? Pois bem, gente, essa é a nossa aula de hoje, né? E a gente se encontra na próxima semana. Espero que fiquem todos bem. Tchau, tchau!